pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast incrível, maravilhoso, sensacional que foi aqui debater os tapas da vida, porque a gente sabe que normalmente, diariamente, é muita porrada, tapa, caminhão e por aí vai. Eu sou o Titi Menezes e eu trago aqui convidados sensacionais para debater de fato os tapas da vida. E este capítulo, ele é patrocinado pela empresa Neurotríade, que é uma empresa de consultoria de saúde mental, desenvolvimento humano e consciência emocional para transformar desafios comportamentais do ambiente de trabalho em oportunidades. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Contatem a Aline Ferrari e toda a sua equipe, porque é sensacional. Então, bora para as apresentações do dia, que eu tô com uma lindeza linda. Lindeza, quando as pessoas souberem que é você é muito bonito e seus olhos são lindos. Bora lá, gente, que o tema é gostoso e questionador, porque psicotapa é isso, né? Bom, temos aqui uma lindeza que ela é veterinária, psicanalista, terapeuta, comunicadora, youtuber. É que você tem tanta coisa convidada aqui. Até palha é gostoso. Ela é também formada em arte terapia, terapia floral, reiki, cinema. Adoro essa veia dela, saber que ela é cineasta. E está agora fazendo uma extensão do curso de cinema dela em outra coisa, em animação, que é muito incrível. Ela é dona do Instituto Jarita Jaya. Se eu falei errado, ela me corrige logo mais. Bom, tem também formação em xamanismo, acupuntura prática. Ela trabalha muito com essa questão de grupos de apoio, né? Seja individuais ou de fato grupo. Ela é fundadora também do café, é o Def Café. Olha só, o Def Café. Inclusive isso conecta ao tema de hoje. Que a gente vai falar sobre o quê? Sobre a doula da morte. Sobre esse tema que a nossa cultura esconde tanto, mas que é o tapa da vida que vai acontecer, gente. Quer queira, quer não. A única certeza que a gente tem durante toda essa transição, essa carreira da vida, é a morte. Então seja muito bem-vindo, Camila Marques, para debater esse tapa gostoso da vida e questionador. Muito obrigada pelo convite, gostei da apresentação, muito bem-humorada e eu tenho bastante informação, mas eu acho que é muito legal a gente trabalhar o humano dentro disso e por que a gente gosta tanto de estudar. Não sei como que é pra você. Porque quanto mais o tempo passa, né, hoje, né, pegando assim, fala de grandes professores, educação que transforma o planeta, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Nada, absolutamente nada. E eu acho uma pena pessoas que verbalizam, que sabem de coisas. Falam assim, bobinho. Sabe nada não, inocente. Eu acho que o estudar traz o desenvolver do pensamento crítico. Porque às vezes a gente tem muito aquele efeito manada. Eu vou porque todo mundo vai. Eu sou porque todo mundo é. Mas no fim, a pergunta que não quer calar, eu faço pra você, Titi. Quem é você? Eu tenho a resposta. Boa. Não, eu tenho a resposta, porque um amigo meu me perguntou anos atrás quem sou eu, e dei aquela bugada a primeira vez. Não dá? Sou eu? Tirando, vamos pensar assim, que hoje eu tenho um trabalho, né? Trabalho corporativo. Sim. Tirando o crachá, quem é você? Falei, caramba, quem sou eu? Caraca! Dá uma bugada. Mas depois de anos em análise, né, psíquica, hoje eu consigo responder quem sou eu, propósito, o que eu quero, vida é muito bom. Mas aí, quem é você? Põe aí no comentário do vídeo pra gente saber quem é você quando ninguém tá olhando. Piorou. Tem até a música boa do Capital Inicial que ele fala. Ai, meu Deus, eu esqueci a letra. Ninguém te vê fazendo o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver. Isso é muita autenticidade. Que esse é um convite que a vida traz pra gente. Porque a vida não é um filme da Disney, né? Um comercial de margarina. Poderia ser. Não poderia. Escrita assim, que você pode prever algumas coisas, ela acontece de uma forma que quando você acha que tá num bom caminho, você pode tropeçar e cair. Da mesma forma, quando você cai, você pode levantar também. Então, é vida e morte o tempo todo. Então, muito obrigada pelo convite. Aqui tem umas bolhas que dá pra falar disso. E como que você foi parar nesse assunto especificamente? No Def Café e doula da morte? Bom, desde pequena, eu convivi minha mãe, ela teve artrite reumatoide, que é uma doença
degenerativa quando eu tinha 7 anos, e aí eu fui acompanhando. Mamãe teve muitas crises e muitas vezes foi desenganada por alguns médicos. Então eu já cresci nesse cenário, meu pai e minha mãe nesse lugar. E aí quando eu fui crescendo, eu me tornei veterinária, que é a minha primeira formação, e aí eu comecei a acompanhar os animais morrendo e como as famílias ficavam. Não sei se você já teve algum animal que morreu, vocês estão assistindo, já tiveram animais que morreram, mas, poxa, eu sempre me questionei por que a gente vive tanto e eles vivem tão pouco. Então eu comecei a lidar com alguns lutos e foi em 2015 que eu tive um luto da família multiespécie, que é o que eu trabalho, humanos e animais. E aí eu trabalhei com a família Pascoal, com o Sadam, que era um cachorro que tinha câncer. Então eu fui para ele, depois atendi ele, a humana dele, depois a família toda. E por último, o Patriarca teve câncer. Então depois de anos a gente trabalhando com o cachorro e com a família, ele teve câncer e foi ele que foi o estupim, porque eu consegui acompanhá-lo no processo, no tratamento, que foi baseado na prática que a gente tem médica natural e também nas práticas integrativas. Então eles uniram tudo. E eu lembro que o Carlos, onde quer que ele esteja, a gente teve uma conversa muito franca sobre a morte, sobre esse anjo da morte, que a gente vê como vilão, mas, meu, é a única certeza que a gente tem na vida. Nós vamos morrer. Ponto. Como? Podemos induzir a nossa morte. Hoje a gente tem aí, não vamos ser flopados pelo canal, mas precisamos falar do suicídio. A gente teve o Setembro Amarelo, mas nós temos muitos o suicídio, ele é velado, porque às vezes só de você comer uma coisa que você não come, ter um hábito que você de repente não poderia ter, vai prejudicando você, vai deficitando e aí você pode sim ter uma morte precoce. No caso do Carlos, ele fez tudo o que ele podia, mas no final a grande preocupação dele não era o que ele tinha que pagar. Não era a casa que ele tinha. Não era as roupas, os bens. Era a família. Como vão ficar minhas filhas? Minha mulher? Como vai ficar a vida dela sem mim? Porque imagina um patriarca antigo. O Carlos era aquele que pagava todas as contas, aquele que trabalhava como contador, que bancava, mesmo as filhas casadas, fora de casa, bancava. Imagina para ele como ele ia ficar sabendo que elas vão ficar sem ele. Então a gente conversou sobre a morte, francamente, eu e ele, sozinhos no quarto. E depois disso, aí ele foi para as maratonas de hospital e tudo. Eu não tive tanto contato, eu fiquei com as práticas integrativas à distância. Mas no dia, se eu não me engano, em janeiro, começo de janeiro, eu não vou falar a data certa, porque eu às vezes erro se é 4 ou 5. Mas naquele dia eu ia dar uma palestra em São Paulo, ele está na Beneficência Portuguesa, no hospital, internado. E aí eu ia dar uma palestra e falei, vou passar lá. Era aniversário da filha dele, minha amiga, vou passar lá. No caminho, a palestra foi cancelada. Falei, bom, eu vou. Fui direto. Não sei o que acontece comigo, como eu trabalho com isso, já trabalhei com muitas mortes de humanos, então eu entro facilmente no hospital. Eu chego lá, me apresento e já deixa eu entrar, já põe um crachá. Então, eu lembro que eu cheguei lá e já entrei, 2015, se eu não me engano, entrei. Quando eu entrei, eu subi pra UTI, que é onde ele tava, liguei pra filha dele e falei, Cá, tô aqui. Ela falou, você chegou na hora, eu não entendi nada. Quando eu cheguei, eu entrei, imagina, UTIs, as UTIs são aqueles plásticos, tava as duas filhas, a mãe, em volta, ele totalmente ictérico, que ele teve um câncer que trazia uma deformidade no fígado, rim e tudo. E aí eu sei que eu vi daquele jeito, coloquei as mãos na cabeça dele, conversei com ele mentalmente, ele suspirou e morreu. Thiago ficou em crise. Meu Deus, eu tô aqui. Ele suspirou e Uau. morreu, Carlos. E aí foi muito louco, porque ele morreu e a família me abraçou, e elas choravam. E assim, foi emocionantíssimo. Porque o médico tinha acabado de falar com elas que ele ia morrer provavelmente em sofrimento, ia ter convulsão, sangramento. Elas estavam aflitas, mas elas assinaram um termo que não precisava reanimar, que estavam conscientes. E eu cheguei sem avisar naquele momento. E aí foi lindo. Mas, 2015, gente, isso aconteceu. Na época eu era casada, então eu tava com meu ex-marido. Foi super legal, eu sou uma ótima atriz, abracei, choraram. Eu saí do hospital, tia, é verdade. Imagina, eu saí do hospital, numa boa, cheguei no carro, sentei, mas eu chorava de soluçar. Ah, Cara, eu não acredito,
Liguei para minha mestra de reiki, porque o reiki é uma das técnicas que eu uso, uma prática de energia que é muito bom para essas partes. E aí, depois disso, foi muito louco, porque o Carlos, a família Pascoal, que eu sempre cito, com autorização deles, inclusive, foram o meu estupim. Então, desde 2015, aí eu comecei a trabalhar e ver que eu conseguia transitar nesses lugares e que era como se fosse, eu acredito, um chamado espiritual para eu poder trabalhar. Então foi em 2015 que eu terminei meu mestrado em medicina e bem-estar animal e fui começar a estudar a mente humana. Aí eu comecei o resto da minha formação e fui entendendo que eu tinha esse papel. Então eu comecei a atuar e expandir para família multiespécie, então acompanhar os humanos que estavam perdendo os animais. Infelizmente ou felizmente, a medicina ela pode ir até a página 2, porque tem uma hora que não se explica, então o diagnóstico é terrível ou nos animais a gente recomenda eutanásia, humanos no Brasil a gente não pode, apesar de saber que existem hoje os hospitais de paliativos, hospitais que trazem essa questão de ir desligando aos poucos assistidamente, mas eu fui vendo que era um grande tabu. Porque um animal que Ainda é, né? morre, um animal que morre, você substitui, mas é uma pessoa. E quantas mortes a gente já não tem para preparar para a morte real? Porque eu nem tô falando da minha morte, eu tô falando da morte daqueles que estão ao nosso redor, nossos pais, nossos amigos que estão mais velhos, mortes abruptas, acidentes, mortes coletivas. E mais do que isso, eu tenho um lema muito louco que eu falo para vocês que estão assistindo aí, que eu espero, de fato, que quando a morte chegar para a Camila, que ela me encontre viva. Muito. E da morte vai encontrar vocês vivos ou vocês vão estar meio zumbi? Vocês vão estar aí no Nossa. efeito não, é verdade. E tem que ser dito mesmo. Sim, porque as pessoas não dizem por medo. E aí você perguntou do Diet Café, que eu fundei o de São Bernardo, mas é um movimento mundial que tem em vários lugares. E aí foi muito interessante, porque eu conheci o Diet Café há 3 anos atrás pelo meu amigo Roberto lá do Rio. E aí quando eu conheci, eu falei: "Cara, tem em São Paulo um grupo, mas não tem no ABC". Eu falei: "Ah, eu vou". Mas eu demorei para fundar e me assumir nesse lugar. Por quê? Porque até na própria família, beijo pai e mãe, se vocês estiverem assistindo isso, eu sou meio censurada, que é muito fúnebre. Meu pai mesmo falou esse dia: "Camila, traduzir Dead Café é café da morte, as pessoas vão achar que vão tomar veneno lá". Eu falei: "Não, pai, é pra gente falar sobre morte e tudo". Então, é um tema tão censurado que eu demorei para assumir que eu faço e sou tudo isso. E aí, do ano passado eu já fui me preparando, esse ano a gente fundou o Dead Café, nós estamos no ano de 2025, então a gente está aí permeando para o 8º encontro, então o 8º mês seguido, e é um convite realmente a falar daquilo que é censurado, que não é dito. Porque uma coisa que eu percebo é que a gente está tão no piloto automático por conta das redes de forma geral, a gente está usando tanta máscara e rótulo, que no fim nós acabamos sendo zumbis e sempre pautados no excesso de coisas e de consumismo. E aí, no fim, quem é você? O que você quer? O seu propósito? Quanto de valor você dá para sua vida, para o seu tempo? São perguntas que precisam ser feitas para que você pare, olhe, Respire. respire, refaça a rota, que nem um Waze, assim, né? Ai, tá errado, vamos para lá. E entenda que tá tudo bem cair. Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem, a vida tá uma merda, já que eu já falava Pode, pode. bem. E A gente tá num aí furor de merda diariamente. e aí a gente normatiza algo que não é dito. Então foi assim que eu caí. Na verdade, os animais me levaram, a família Pascoal me iniciou e tantas outras famílias e mortes, inclusive recentemente a dona Joana, que foi uma senhorinha de 99 anos, que eu tive a honra de acompanhá-la. E aí, desde então, eu tô no movimento e tô me assumindo como uma das doulas da morte. A gente acostuma a doula da vida, aquela parteira e tudo, e as doulas da morte são realmente essas que acompanham no movimento de finitude, que vai acontecer, que não tem idade. E que aí a gente tem uma mudança de valores. Tipo, porra, o que que é? O que que eu quero? O que que é a minha vida? Por que que eu faço isso? O que me move? Se for da área corporativa, putz, eu preciso fazer porque eu preciso de dinheiro. Ok, precisamos. Mas é o dinheiro que vai realmente nos comprar? É o dinheiro que realmente vai ser importante quando a gente estiver lá e sabe, puta, eu vou morrer. Aí você fala, nossa, aqui minhas dívidas e tudo. Mano,
É verdade. Então aí nesse movimento a gente se convida ao tempo todo lidar com as nossas mortes em vida. Jung falava que a gente vai morrendo ao longo da vida com rupturas, com frustrações, com separações, com um monte de coisa, para quando a morte vier de fato, a gente tá pronto. Nossa, uau, que bugada boa, que ótimo, né? Essa que é a mágica do estudo, né? O fato da gente ter se conhecido através de uma conexão. Beijo, Vlad. Vlad! Vlad, você é maravilhoso. Também um cineasta que já gravou comigo, vem aí. É muito incrível, porque a gente vê que aí, quanto mais estudamos, a gente não sabe nada. Pegando dados sobre morte, né? No Brasil, mais de 70% das pessoas não conversam sobre a morte em família, mesmo em caso de doenças graves. A fonte é do Instituto Paliar. Isso é muito chocante, Uhum. porque independente que qual seja a crença, religião, a espiritualidade, se é uma caixinha específica ou se é universalista, a gente, é um tipo de diálogo que pouco se fala. Algumas caixas de religiões um pouco mais, mas ainda assim é um grande tabu. Sim. As pessoas, porque, sei lá, tem gente que fala assim, se eu falar disso eu vou atrair isso pra minha vida, pra minha família. Cara, mas a morte faz parte da vida. É igual você falou, de fato, quando acontecer, que vai acontecer, espero que ela me encontre vivo. Nossa, que Terrível. Pandora você mandou aqui, que ótimo. Mas o que é legal é que, gente, vocês estão assistindo, percebam isso. Tem 3 coisas que a gente precisa fazer vivo. A primeira é um testamento. Por favor, vai poupar muito trabalho. Testamento! Não, não é nem por conta dos bens. Tô falando assim, Não, vai o que poupar você trabalho. quer com a sua... Porque, você morreu. Imagina, você morreu. As suas coisas já eram. Se alguém for muito ligado a você, vai guardar uma coisa ou outra. O resto vai para doação. E quando a gente está enlutado, a gente joga. A gente não quer ver, porque dói. Então você vai jogar em qualquer lugar. Então aquilo que era importante já era. Então, testamento. Segundo, plano funerário. Plano funerário economiza muito, tanto para os animais quanto para os humanos. Eu até tô para ver eu estou agora em contato com alguns cemitérios por conta do trabalho, mas é legal. E o terceiro, sai do armário. Sai do armário, no sentido amplo da palavra. Por quê? Porque às vezes você não faz tais coisas que você quer por N coisas. Eu quero pular de paraquedas. Eu quero comer tal comida. Eu quero... Claro, com moderação, por favor. Né? A Responsabilidade. Camila falou no podcast. Isso. E aí você deixa de fazer, e aí quando você for para aquilo que é o além, que o que você acredita, vamos supor que a gente vá para o céu. E aí você chega lá, tem um senhor muito legal, né, com aquelas roupas, chega lá, Titi, e aí? E aí? Liga uma TV, mostra a vida do Titi, e aí depois que mostra, ele fica a boca aberta, porque mostra o bom e o ruim. E aí ele fala, caraca, eu devia ter comido aquele chocolate. Eu devia ter me declarado para aquela pessoa. Eu devia ter tentado fazer aquele curso. Então, sabe o e se? Eu acho que esses 3 pontos fazem com que a morte seja uma certeza que nos impulsiona. O pessoal do coaching, meus queridos, com todo respeito, adoram criar meta. Meta smart, meta nanã, blá. Tá, isso não pode ser uma meta? Eu vou morrer. O que eu quero fazer? Pronto. E aí você faz uma lista e aos poucos você vai realizando. Claro, não é assim, né? O Titi tem essa cara de riqueza aqui. Olha, eu quero fazer, sei lá, um passeio pelo mundo. Aí você fala, então, tá bom, você pode fazer. Vai de mochilão ou você tem grana pra fazer? É porque às vezes também temos que ter os pés no chão. Mas Por hora de mochilão, mas quem sabe vem um patrocínio aí de viagem. podemos ir, eu aceito também. Exato. Fazer partiu. vlogs. Isso. Mas uma coisa que é interessante a gente ver. Então, se eu sei que a morte é a única certeza que eu tenho, se eu me preparo, eu consigo lidar de forma mais leve e eu tiro alguns apegos que a vida social me traz, que é o que eu tenho que ser, como que eu tenho que agir. E isso é muito implícito, porque a gente está acostumado numa sociedade que eu tenho regras. Então, eu tenho, tipo, um manual de conduta. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fora as crenças e traumas, a gente vira pessoas robôs. E aí, quando eu tenho essa consciência, eu sou aquela ovelha negra, ovelha holística, ovelha estranha. E isso é libertador. Nossa, muito. Você colocou um ponto importante aí. Eu tenho hoje essa certeza, porque passei por um luto algum tempo atrás sobre meu pai, que eu sinto falta da matéria física muito, assim, dentro do que eu acredito também. Quando eu vi lá o que aconteceu, que ele faleceu,
Eu, naquele momento, tive total consciência. Não, esse aqui não é o meu pai. Esse aqui é um corpo físico e ele foi pra onde quer que eu acredito. E desde então, o que eu tenho feito na minha vida? Todo ano eu acho que eu vou morrer. Mas por que que eu faço isso? Né, esse ano eu vou morrer, então eu vou fazer tais coisas. Que eu comecei a colocar projetos pra realizar, pensando exatamente, pô, pode acontecer, de eu trupicar, ser algo repentino, então eu vou fazer valer essa parada cósmica que eu acredito. Mas é muito questionador, assim. O jeito que você fala é tão intrigante, mas tão inteligente e de uma sensatez que traz a gente pro de fato carne e osso, pro mortal. Mas eu lembro que teve uma vez que eu marquei um médico, e aí eu, sem querer, clínico geral, peguei lá no convênio, e aí quando eu cheguei era um geriatra. Eu falei, caraca, eu acho que eu tinha o quê? 20 e poucos anos? E aí eu falei, cara, desculpa. Ele falou, você sabe que eu sou geriatra? E eu falei, nossa, e a partir de que idade você vai pro geriatra? Ele falou, Camila, a partir dos 18. Já, tá No valendo. processo de envelhecimento, porque as pessoas buscam quando tá ruim. Uhum. Então, uma coisa que eu tenho visto hoje eu trabalho em vários territórios, com vários grupos, e um dos grupos que eu sou apaixonada é o grupo de melhor idade, os idosos, eu adoro eles. E aí, eu tenho visto, eu faço algumas caminhadas, trilhas, meu, sério, o líder da matilha de trilha tem mais de 70. Anda pelo menos 8 quilômetros por dia. Você fala, cara, eu quero ser assim. Então, é claro, Que a morte encontre a vida. ao mesmo tempo, é aquela coisa de você buscar coisas de significância, porque no fim, eu falei essa pergunta e já pergunto pra vocês que estão assistindo aí, que eu sou bem assim mesmo. Quem é você quando ninguém tá olhando? Por quê? Porque quando apaga as luzes, apagou. Você já não é mais do corporativo. Você já não tá com ninguém. Você tá na sua casa, no banheiro, tomando banho ou deitado na cama. Mesmo que você tenha um parceiro ou parceira, você tá lá. É ali que vai ser a sua versão real. Você tirou todas as roupagens. Então você tá triste, esteja triste, chore. Você tá feliz? Grite. Você, sei lá, viver as coisas faz com que a gente leve a vida com mais leveza e de uma forma realmente viva. O fato da gente negligenciar alguns sentimentos e emoções falando que elas são ruins, fazem com que nós cresçamos numa sociedade de pessoas complexadas e ressentidas. Então, olha que louco. Aí você fala, mano, ressentida? Por quê? Porque você não pode ficar triste. Você não pode ter raiva, você não pode ter medo, porque é tudo ruim. Mentira! São todos sentimentos e emoções de autopreservação. Então, a raiva faz com que você tenha sangue nos olhos para depois sair do corporativo e vir aqui fazer podcast. Exato. O medo faz você não morrer antes do tempo, na rua, comendo alguma coisa. A tristeza faz com que você lide com as frustrações, porque uma coisa que eu mesmo tenho trabalhado em mim e com os meus pacientes e pessoas é a questão de a tristeza ser tão reprimida. E a tristeza, na minha percepção, é uma das emoções mais importantes porque faz com que a gente supere as coisas. Então, se você, sei lá, se frustrou, tá num relacionamento, terminou o relacionamento. A primeira coisa que as pessoas à sua volta falam é falar mal dele ou dela. Não, porque você merece uma coisa melhor, não, vai lá, você vai conseguir. Meu, você tá na merda, você tá mal. Você terminou o relacionamento. Vai viver esse luto. E aí, você comer um chocolate, ou beber não, tá? Nada de drogas, porque pra você, não Sim. sou a favor dessa parte. Ok, ótimo. Mas você chorar, você ficar um pouco na fossa, você se Escutar aquela música permitir, em volume alto. quebrar as coisas que deu, doar, sei lá, fazer esse movimento vai fazer com que você enfrente os próximos lutos de melhor forma. E aí a gente entra no luto. Porque a morte a gente já sabe, é velado, mas e o luto? O luto eu tenho uma teoria muito louca como doula da morte, que as pessoas só se importam com você que perdeu alguém. Ti, você pode falar a sua experiência se você quiser. Sim. No máximo, um mês. Se Depois der de o um máximo, tá? mês, as pessoas não estão nem aí. Não, eu digo que a primeira semana, a quinzena, 21 dias já tá fraco demais. Tem que melhorar. Não, ia morrer mesmo, foi melhor, e você tá lá ruim. E aí o luto, a ciência fala que não tem nenhum período Não. de quanto tempo de luto. E a gente tá falando de luto de entes queridos de pessoas, mas a gente tem um luto do desemprego, o luto do etarismo, Sim. velho importante. demais, Exato. o luto do relacionamento, o luto pet.
Ah, não, compra outro cachorro. O luto, Substitui, né? relacionamento, substitui, vai pegar. E é uma coisa tão maluca. Que horrível, o capital, esse sistema social incentiva isso, né? Que aí a gente não fala. Então, por isso que, quando você pergunta da doula da morte, é transitar nesses territórios. Tanto no diagnóstico terminal, quanto no período de morte, no pós-morte, quanto agora Setembro Amarelo é uma das minhas maiores campanhas, a questão do suicídio. E mais do que isso, poder, se a pessoa está em dúvida do valor da própria vida, por que que a gente não pergunta por quê? Por que que a gente não viaja junto? E aí, a partir desse lugar, você consegue resgatar ou não aquele que sofre. Porque a pior coisa que tem quando você está sofrendo é falarem para você: não é nada, vai lavar uma louça, você tem tudo, para com isso. Aí você vai para. Você não acredita em Deus? Você está sofrendo? Cara, que isso? Mas essas censuras fazem com que podcasts com esse tema, 10 de cafés, trabalhos assim sejam tão importantes, mas ainda sejam para uma minoria, infelizmente. Não, a gente vai botar isso aqui para rodar Então, muito, bora muito. Ó, que incrível. Você falou do Dead Café, né? Em países como Estados Unidos e Reino Unido, cresce o movimento do Dead Café, encontros para falar abertamente sobre a morte e como viver melhor. No Japão, há rituais sociais que celebram o fim da vida como parte da continuidade da existência. E para você, Camila, por que que o Brasil e o brasileiro tem tanto tabu em falar da morte? Porque o brasileiro é muito caloroso. E ele é muito aquela ideia do Carnaval, né? de tudo mais. Então, como ele tá nesse lugar, e a gente não pode esquecer que a gente tá num pós-pandemia. Ai, cá, mas pandemia foi 2020. Foi, mas olha quanta coisa aconteceu com a gente. Na pandemia, a gente teve um pool de internet, redes sociais. Muitas coisas Vício em aconteceram. tela exacerbado. Então, isso faz com que eu acabe me anestesiando, então a geração dopamina, e faz com que eu não fale daquilo que me fere. E se alguma coisa me fere, eu vou dar um nome bonito para aquilo. Então, aí eu vou para as neurodivergências, eu vou para muitos, muitos casos em que eu dou um nome para aquilo para ficar rotulado, e de alguma forma esse nome que eu dou faz com que eu não fale mais sobre isso. Então, vamos supor, se você de repente tá triste, se você é uma pessoa que, sabe, fala de temas mais profundos e tudo. Ah, o Titi é depressivo. E aí, beleza, ele assume esse rótulo e aí ele é podado de falar sobre a depressão, é podado de falar sobre a ansiedade. E aí, para as pessoas comuns, você fica meio chato, porque até então é muito bonito você falar: ah, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa acolhedora. Tá, pega aquele parente amigo seu que tá ansioso ou depressivo. Pegou ele? Agora, ouve ele falar da mesma coisa um mês. Segundo mês você vai ouvir? Nossa, você fica... Impaciente. Exato. Aí Mas você fica... estafado, né, com aquilo. Não, você dá receita Exato. que funciona pra você, não pra ele. Então, eu vou Tapa da vida. Eu vou falar pra você: ah, Ti, Dá esse tapa aí, Camila. vai fazer uma Regata, caminhada, vai fazer uma trilha, vai. Aí você vai falar: porra, eu não gosto disso. Eu não gosto de academia. Tá maluco? E aí que tá. E essa pessoa que tinha uma rede grande, ela começa a se auto-excluir. E aí ela vai pras telas. E aí ela pode ir para um vício, e tem vários vícios, desde o vício da droga, do álcool, temos o vício da pornografia, temos o vício, agora vão cancelar a gente mesmo, tá? Da Senta o pau. masturbação excessiva, Senta da o pau. compra compulsiva, o vício também de acumulação de coisas, de animais, de tudo. Então, quando a gente vai para os vícios e a gente começa a se excluir, se isolar, aí você cria uma caverna. E aí você se isola a ponto de estar no estado que eu chamo zumbi. A morte vai te encontrar zumbi, e ok. Então é sobre essas pessoas. A cabeça aqui bugando. É sobre essas pessoas. E essa pessoa pode ser você, tá? Exatamente. Pode ser meio velado. Ah, não, eu sou diabética, mas eu só como um chocolatinho. Ah, não, mas meu triglicérides está alto, eu só como um hambúrguer, não tem problema. Ah, não, eu tenho que tomar aquele remédio, mas eu esqueço. Sempre os gatilhos, né? E aí, o que acontece? Aí você tá, entre aspas, num processo suicida que você não percebe, porque as pessoas não falam da dor. E ainda em 2025, fazer terapia é um tabu.
E falar da morte, da dor, e além da morte propriamente dita, eu trabalho muito com suicídio, suicidas de forma geral. Então eu já tive pacientes adultos, crianças, adolescentes, idosos que estão nesse lugar. E aí quando você pergunta da dor, a pessoa arregala os olhos, Ti, porque ninguém nunca perguntou. E é sempre. Ninguém nunca perguntou. Eu quero Nossa, morrer, eu já pensei nisso, já tentei aquilo. Tá, por quê? O que te motiva? E aí você entra nesse lugar e aí as coisas começam a ficar mais leves, porque a pessoa no fim ela quer ser ouvida, sem ser censurada. E a pior censura que eu até gravei um vídeo esses dias é a autocensura, a gente se censura. E quando você começa a entrar nesse lugar, as coisas vão ficando mais leves, porque aí você começa a entender Nossa. que é natural e que faz parte da vida. E isso é fantástico, mas a sociedade ainda não está pronta para esse lugar, eu acredito. Nossa, mas é muito fantástico debater esse papo com você, porque fatalmente, se você que está escutando aqui o áudio, nos vendo por vídeo, se não dói você em algum lugar, você se pega para pensar em pessoas à sua volta que talvez estejam passando por isso, e você fala, pô, eu não via dessa maneira. Vale a pena parar, Uhum. para, de fato, presença, né? Aquela presença, é que tem aquela coisa de você estar, mas não tá. Então vale a pena parar, de fato, respirar, ir lá estender uma mão, mas uma mão, de fato, afetuosa, com presença, né? O diálogo Sim. presente. É. Nossa, que bugadona que você tá dando aqui, mano. Não, mas é que Tá da é hora. que se você parar para pensar que a vida é feita de pontos de vista, quando alguém te critica ou te fala alguma coisa ou te compartilha uma dor, inevitavelmente, se você não é terapeuta, você vai trazer a sua receita. E a primeira coisa, não sei se já aconteceu com você, Ti, comigo acontece sempre. As amigas me chamam para comer. Mas, pô, legal, vou falar. Quando você chega lá, a amiga só fala dela. Você quer falar sobre você, mas não fala. Então, normalmente, quando alguém, qualquer pessoa, gente, isso não tem estereótipo, qualquer pessoa, chega pra você e fala, quero falar com você, ouça. Sabe por quê? Porque a pessoa contou. Então, sei lá, terminei com meu namorado. Contou pra você. Primeira coisa que a pessoa fala, eu também já terminei. Mas isso já aconteceu comigo. Eu fiz isso. E aí, no fim, a pessoa não fala. E aí ela guarda pra ela. Aí imagina, Escutativa. ela vai pra casa, chora, tá mal, tá no processo, né? Tá na Aí merda, ela tá na vai lá, fossa. a segunda rede de apoio, olha, chega lá, mesma coisa. O que que vai acontecer com essa pessoa? Ela se isola. Não, e aí o Vai pra o caverna. copo vai transbordando. E aí a gente pode começar com, até eu não falei sobre isso, mas pequenas automutilações. Você começa a roer unha, você começa a se coçar, você começa a se cortar, tem gente que faz, arrancar o próprio cabelo, arrancar os pelos. Você começa a, de repente, entrar num lugar em que você precisa extravasar o que você está sentindo. E aí você vai trazer aquela auto-chicotada. E é nesse lugar que a morte vai se aproximando. E aí eu não estou falando de uma morte morrida, de uma morte física. Eu estou falando de uma morte da nossa rotina, da nossa vida, de algo que para nós era importante. Eu não sei se você já passou, Ti, mas eu passei por um divórcio. E, meu, foi a pior dor que eu já vivi. Minha. Antes foi a minha mãe, quando ela foi quase desenganada pelo médico. Mas na minha história, o divórcio foi uma coisa terrível. Por quê? Porque imagina que eu fui criada e criei em mim uma crença católica de que o casamento é para sempre. Nada contra os católicos, adoro, faço corrente de oração, tá? Mas estou trazendo minha experiência. Preciso? Exatamente. Não, nada Não, mas contra. é importante falar o recorte, né? Porque senão a bolha Exato. É. faz tudo errado. Assim, eu tinha aquela ideia de casar para sempre, casei na igreja, sabe esse lugar? E aí, quando o meu ex-marido estava nas crises dele, eu criei muitas coisas, como se a culpa fosse minha. Eu só aceitei e pedi para ele sair no terceira vez. A primeira vez eu achei que eu tinha me tornado mãe dele. Aí eu mudei. A segunda vez eu achei que ele estava com problema. Só a terceira vez que ele falou e que ele pediu e que ele falou que estava infeliz, não é que eu falei, meu, pega suas coisas e vai embora.
Por quê? Porque a mulher tem que ser resiliente, casamento para sempre. E aí, quando você fala disso, e aí eu vivi esse processo, como eu ainda esperei, ele foi tirando as coisas de casa, ainda fiquei quase um mês sem contar para ninguém, sozinha. E aí, quando ele saiu, que eu compartilhei, as pessoas vieram com discursos pra mim. Ah, mas ele era assim, ele fazia isso, mas você merece coisas melhores, sei lá. Meu, eu não queria ouvir nada disso. E aí, recentemente, ó, isso faz 8, 9 anos já. Recentemente, meus pais falaram: Nossa, você viveu tão bem o divórcio, foi tão fácil pra você. Eu Foi falei: facílimo, né? Caraca, minha terapeuta que saiba, mas é interessante, porque aí quando você se vê nesse lugar de dor, você entende que no meu caso, o divórcio foi a minha morte. Eu tive que renascer como uma fênix. E quantas pessoas não estão nesse lugar? Por ruptura de relacionamento, por perda de animais, de pessoas, por desemprego, por etarismo. Gente do céu! Espero que você não, hein? Não tem etarismo. Não, não, Ó não. a cara do tio aqui, ó. Não, Tá olhando pra não. mim. Não, porque eu É. tenho amigos excelentes, né? Eu tenho, Sim. graças ao Deus, universo, coisas que eu acredito. Eu falo sempre isso nos podcasts. Eu tenho uma rede de apoio sensacional. Sim. E eu tenho amigos incríveis, extremamente jovens de cabeça, que possuem mais de 60 anos. Mas essa galera eu amo num grau, assim, porque me traz muita experiência. E quanto mais eu aprendo com essas pessoas 40, 50, 60, 70, 80 a mais, eu falo, cara, não sei porra nenhuma. Sim. Tô aprendendo aqui, tu moleque ainda É isso aí. aprendendo. E aí o etarismo, essa questão da mídia, dos cosméticos, da estética, faz com que eu não aceite quem eu tô me tornando e a experiência que eu tenho, e aí também vai para uma morte. Uhum. Então, se você olhar, olha como a vida e a morte estão totalmente interligadas. E é nesse lugar que a gente vai. A medicina chinesa fala muito isso, do yin e yang, do escuro e do claro, do dia e da noite. Então, toda vez que você deita na sua cama, fecha seus olhos, você morreu. Aquele dia já era, acabou. E aí acordou, opa, mais um dia. Por isso que até o AA ele tem esse lema, só por hoje. É, só por hoje. Mais 24 Agora. horas sóbrio. Sóbrio, e é isso. Então, eu acredito que o grande ponto dessa nossa partilha aqui é poder trazer para as pessoas a semente de olhar para esses dois lados da vida, opostos e complementares, e para entender que a vida precisa ser vivida. Nossa, E ponto. que tapa. Que tapa gostoso. Pegando culturalmente aqui, né, informações de pessoas, de culturas que vivem bem a morte, né. Bom, no México tem o dia Dia de los Muertos. dos Muertos, celebração colorida e alegre, que eu amo. Um beijo aí para meus amigos do México. Na Índia e Nepal, rituais no Ganges e espiritualidade como passagem. A África tem morte como reencontro com os ancestrais. Então, é legal de ver como algumas culturas conseguem navegar nessa morte física de maneira diferente e mais alegre. E para você, como é que a psicanálise ajuda a lidar com essa finitude fatal e certeira que vai acontecer? Tem uma diferença real, assim, até legal a gente trazer de um modo institucional aqui no seu canal. Não sei se você já entrevistou alguns psicólogos, mas a gente tem uma diferença entre os dois. Então, a psicologia, ela vai estudar a mente. Certo. A formação do psicólogo são 5 anos, vários tipos de formações, enfim. A psicanálise, ela analisa a mente. O precursor foi Freud, que muita gente conhece, mas entra como ou uma pós-graduação numa psicologia, ou, que nem no meu caso, a gente entra como um curso livre que seria mais ou menos um tecnólogo. Sim. Então, o psicanalista não necessariamente ele precisa ter uma formação gradual, como a psicologia precisa. Então, são duas formas de entender a mente. No meu caso, eu analiso. E analisar é muito louco, porque você consegue olhar para esse copo, por exemplo, de vários ângulos. Então, é como se eu fosse uma Sherlock Holmes da minha própria vida. E aí, quando eu tô no set terapêutico com qualquer pessoa que tá ali, a gente vai analisar a si mesmo, ao que aconteceu. E aí, a psicanálise ela vai ajudar nesse contexto, porque ela vai trazer a liberdade de expressão e um convite, como a psicologia também faz, a fala e a escuta. Mas não é o analista e o psicólogo que escutam, é você mesmo. Exato. Então, quando você fala, caraca, Mas muito legal. Então, mas eu gosto muito de terapia, né? Faço há muitos anos, porque é esse tipo de estalo, de estapa que a gente tem. Sim. Quando a gente, vou dizer no meu caso, quando eu verbalizo em voz alta para alguém, no caso do meu terapeuta,
eu falo assim, poxa, é exatamente isso. Que não tinham conseguido arrancar e a terapia faz tão bem, né? De pegar o novelo ali. Uhum. Conta aí, Thiago, então. Deixa eu enrolar aqui falando. E vai. De repente, quando eu verbalizo, eu falo, eureka. É. É isso mesmo, de fato. É porque o Tô muito promover encantado com você. autoconhecimento, Exato. cara, que é o maior medo, tanto a terapia quanto a coragem para falar de temas que não são falados. E temos vários temas aí que a gente pode falar e abordar, diversos, traz para nós um convite à autenticidade. Por mais que a gente esteja numa massa, num efeito manada, para quem não sabe, que é o fato de você ir com todos. Então, todo mundo usa blusa rosa. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, fenômeno Barbie, por exemplo, lançou o filme, todo mundo de rosa lá, fazendo. E tantas outras coisas que acontecem, porque tá todo mundo fazendo. Quando você escolhe e entende que você é único, que só você viveu a sua vida, aquele lema que, ai, entendo o outro vestindo sapatos, que muita gente fala, Empatia. faz com que a gente perceba que a nossa vida é um livro que foi escrito passado, que será escrito futuro, mas que está sendo composto e criado agora. Então é agora, não é amanhã. Não é depois de amanhã, não é o que foi. Então, quando eu integro tudo isso, a vida começa a fluir de forma mais branda. Então, quando eu me autoconheço, é muito louco. Eu, por exemplo, a gente estava falando dos bastidores, festas e tudo. Eu tenho um irmão, meu irmão é festeiro. Tatinho, se você estiver assistindo, beijinho. Um beijo, Eles Tatinho. assistem os melhores momentos, né? Porque Ah, ok. é muito tempo, assistem. Então, ele gosta de festa, ele gosta de bebida e tudo. Eu não bebo, por opção. E aí eu me entendo, como eu já me conheço, vocês estão bebendo, tá lá, não sei o que lá. Quando começa a alterar a voz, as pessoas começam a ficar embriagadas, eu já me incomodo. E aí o que que eu faço? Eu vou embora. Por quê? Porque se eu fico lá, eu começo a julgar, eu fico estressada. E isso é o autoconhecimento, é você entender É. que aquele gatilho pra você não é legal, então, pô, vou por outro lado. E a gente faz isso, é que pra vida é um pouco difícil. Mas Então, é legal que é o seu respeito. Respeito com você mesmo. autorrespeito. Então, se você come num restaurante e aquilo te faz mal, você nunca mais vai no restaurante. Agora, se você tem contato com alguma palavra, com algum lugar, com alguma pessoa que te faz mal, claro, tem exceções. Você muitas vezes se violenta e vai. E aí você fica mal. E você fala, cara, pra que isso? Então, o autoconhecimento, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente possa olhar para a nossa vida, se perceber, se analisar. E a partir desse lugar, a gente vai fazendo escolhas que, sim, tendem a dar certo ou não. E tá tudo bem. Então, quando eu entendo que a vida não é um comercial de margarina, não é Disney, com todo respeito, adoro Disney, tá? Tá um pouco melhor agora, atualmente. A gente Mais começa democrática, né? a trazer um pouco mais de leveza para nossa própria vida. E leveza nas nossas escolhas, tira o chicotinho da mão daquela autocrítica, autojulgamento e começa a entender que tá tudo bem. E que a maturidade, o tempo, o conhecimento, mais que o conhecimento, a reflexão, porque eu sempre falo em todas as lives que eu falo, o que eu falo não é uma verdade universal. E pode ser que minha entrevista de novo eu mude de opinião. É muito legal Ah, eu isso. adoro isso. Mudo Adoro de isso, adoro isso. opinião. E ok, mas o grande ponto é poder provocar a expansão de consciência, que é isso. Então, pensa sobre sua morte, escreve seu testamento, faz seu plano funerário, faz lá um pezinho de meia pro seu filho, marido, esposa, sei lá, seguro de vida é muito legal. Faça, sim, olhe para o que você quer fazer para os seus sonhos e realize agora. Ponto. Nossa, que mágico. Eu estou assim encantado com você, Camila. Camila, e para você hoje, quais são os maiores medos que as pessoas relatam ao falar sobre tema de morte? Então, medo é atrair. É, eu atraí, ó. As O crendices medo- e superstições. O medo também é atrair espíritos, né? Porque é verdade. Parece não. Espíritos. O medo de ser julgado e censurado, porque não pode. O medo também de poder expor uma necessidade, uma realidade que você quer. Então, eu vou morrer, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, quero música tal, quero um churrasco, quero Cara, roupa roda de X. samba. Então, isso é uma coisa muito louca que a gente muitas vezes não consegue fazer. Então, o meu convite sempre é poder falar, inclusive
A gente vai ter uma dinâmica em breve, que vai ser agora no dia 1º de novembro, em que a gente vai ser convidado a morrer em vida, a velar, a escolher a roupa, as flores que eu quero, a música que eu quero, escrever meu obituário. Então são coisas que a gente não pensa e que podem acontecer, Tá, pode ser agora ou não. tá maravilhoso isso aqui, mano. Não, pode ser agora ou não. Mas por que que eu vou deixar alguém A gente sempre não quer que as pessoas controlem nossa vida, certo? Certo, A gente não quer, no fim, que as pessoas tomem a decisão por nós. certo. Check. Por que que a pessoa vai escolher a roupa que eu morro? Ah, dá esse tapa aí, vai, Camila. Mas por que que a pessoa vai escolher a roupa que eu tô lá? Por que que a pessoa vai escolher as flores? O caixão, tudo bem, gente, morreu, já morreu. Pra mim, é um gasto que, às vezes, você tá lá triste, alguns lugares induzem você a escolher um caixão que custa caríssimo. Na minha opinião, Sim. não precisa, mas assim, esse momento, então, putz, eu vou morrer, como que eu quero que lembrem de mim? O que que eu quero que eles lembrem? E mais do que isso, que você falou, tinha uma coisa muito legal no começo, qual legado eu tô deixando? O Titi tá deixando aqui o psicotapa pra nós. Ai, maravilhoso. Se inscreva no canal, gente. Vai ficar É gravado maravilhoso. aqui, eu também. Então, o que que eu vou deixar? Porque, meu, daqui 2 gerações, você já foi esquecido. Sim. Já Nossa, era. fala isso que a gente não é o Alecrim Dourado. Nós não somos o Alecrim A Dourado. não ser que você tenha uma contribuição gigante, como esses nomes e tudo, e que, infelizmente, é uma minoria. Cara, você vai ser esquecido. Pensa que os grandes pintores, Picasso e tantos outros, só foram reconhecidos depois que morreram. Então você imagina, o cara viveu uma vida de merda, tadinho, foi difícil até conseguir tinta. E depois que ele morre, ele faz sucesso. Não aproveitou nada. Só a família aproveitou. Exato. E E olha a nós? geração que aproveitou, né? E nós? Quem é você na fila do pão? Ninguém. Exato. Só que você é. Então, eu já ouvi muito discurso, ai, mas eu não sou nada, esse mundo tem muitas pessoas. Cara, se você é uma gota no oceano, se você é um grão de areia, que você seja o grão e a gota. Sabe? O grão e a gota. Faça a sua parte e seja o que você quer ser. E se você não sabe o que quer, beleza, vai ser acolhido. Eu acho que a gente vai morrer não sabendo o que a gente é, o que a gente quer, e tá tudo bem, vai mudar. Mas quando a gente tem espaço para falar e compartilhar isso, fica tudo mais leve. E gosto, porque você também falou dessa coisa do mudar de opinião, tá tudo bem. Já foi em tema, inclusive, do canal aqui. Essa mudança, ela é muito cíclica e ela pode acontecer diariamente, semanalmente, mensalmente, porque não é porque você nasceu com alguns padrões, Sim, talvez em algumas caixas, sim. que tem que seguir a receita de bolo. A mágica é isso, é o diálogo para que você entenda as possibilidades que tem. Mas é que nós não somos qualquer gota e qualquer Ah, grão. não sou qualquer A gotinha, gente, não. não, a gente está escolhendo falar em público. É, As pessoas vão ter acesso ao que a gente falar, independente de quantas. Tendo uma pessoa, elas vão ouvir. E aí, quando você entra num papel, com todo respeito aos meus colegas que são assim, eu escolho não ser, tá? Hipócrita, moralista. Quando você escolhe estar nesse lugar, você tem um poder de palavra. E aí você tá aqui falando, e falando, e falando, e aí as pessoas, elas estão nesse efeito, elas querem receita. Ah, o Titi falou isso, vou seguir o que ele falou, nem vou pensar, eu vou seguir, porque é mais fácil, não é? Deus me free, gente. Não é mais fácil se a gente tivesse vindo com um manual de instrução? Então você nasceu lá, maternidade, aí entregaram o manual da vida do Titi na sua mão, Pluga, vai. aí pronto, não ia ser legal? Só que não é isso. É o mais fácil. Então, quando você está no lugar de fala, você tem uma responsabilidade de falar. E como eu sou uma metamorfose, eu me reconheço assim, eu sou uma buscadora, eu mudo mesmo. Então, acho que é muito legal começar uma fala na humanidade, na humildade, na verdade, e falar, cara, no próximo eu posso mudar e tá tudo bem. Ou eu posso melhorar, ou eu posso um monte de coisa. Do que trazer uma opinião, porque o mais difícil quando você tem a sabedoria, porque a ignorância é ótima. É. Nossa, usar na sua própria vida. ela isenta de tanta coisa. É usar na própria vida. É você saber. E aí você fala, cara, é isso. Eu, diversas vezes, eu falo, cara, eu não acredito, caí nisso de novo. E tá tudo bem. Então, é muito interessante o entender que precisamos normalizar quando alguém pergunta pra nós, tá tudo bem? Falar, não. Eu e o Vlad, nosso querido, né, que a gente falou,
Maravilhoso, o Vlad cineasta demais. incrível. Porque ele olha pra mim, você tá bem? Eu falo, não, eu também não. E a gente fica horas falando. Teve uma vez que até a gente tava almoçando com outras pessoas que estavam lá junto, e aí a gente falou alguma coisa, aí o Vlad perguntou, a gente se provoca nós dois, e aí eu falei, putz, se eu tivesse tão bem quanto eu pareço bem, ia ser legal. A pessoa ficou traumada, falou, o quê? Como assim você não tá bem? Eu falei, poxa, a vida é assim. Só que não é pra todo mundo que você pode falar que você não tá bem. É. E não é pra todo mundo que você pode expor a fraqueza. Isso é o nosso modelo animal. Como a gente é animal, humano, nós aprendemos que para sobreviver a gente não pode demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. A não ser que os marketings, de forma geral, queiram que você compre e faça alguma coisa. Aí é ótimo pegar você vulnerável. Você vai lá, você não precisa de uma bolsa, de um sapato, de alguma coisa, compra. Haja cartão de crédito Exatamente. depois. Mas nesse processo, a vulnerabilidade, a fraqueza faz com que a gente se torne mais forte. Porque a vida bela, propriamente dita, seria um desejo de todos, mas ela teria graça? Será? Será? Eu tenho essa dúvida. Será que Bom se você questionamento. tivesse lá um cartão black, você seria feliz? Uma pergunta, Titi, você seria feliz? Ia resolver muita coisa da vida, mas eu sei que a gente abre novos problemas. Exato. Por que que a maior parte dos multimilionários está muito mal psicologicamente? Tá tudo cagado. A questão dos suicídios de forma geral. Então, por quê? Porque não é sobre o ter, o dinheiro, o consumismo, é sobre o ser. E quando você escolhe ser, você percebe que não é todo o ambiente que você quer estar. Não é com qualquer pessoa que você quer se relacionar. Não é qualquer coisa que te serve. E aí, a partir daí, você começa, nossa, olha o meu valor, olha quem eu sou. E por isso que eu falo, não somos grãos de areia ou gotas apenas. Nós somos pessoas que estamos aqui experimentando, experienciando a vida. Eu acho que a vida é uma escola, então se é uma escola, tem hora que eu tiro nota baixa, hora que eu tiro nota boa, passo de ano ou não, e tá tudo bem. Mas poder falar sobre esses altos e baixos, sobre a morte, sobre a mudança, sobre saúde e doença, sobre desejos e não desejos, faz com que a gente se torne livre. E a liberdade de expressão, pensamento crítico, para mim, é a chave da cura do que a gente vê como doença hoje, mental, psicológica, física. Aí temos várias doenças psicossomáticas, tanta coisa que a gente pode falar e que pode dar voz e movimento para a minha jornada de forma mais leve e feliz. Nossa, Camila, eu tô ficando cada vez mais encantado com você. E pra você, como lidar com o luto de forma saudável sem se isolar? É de fato o diálogo, né? Não É tem como, escutativo. não tem como, porque o que acontece? O luto, a gente, dependendo do que morreu, a gente se compara. Porque quando morre alguém, ou enfim, tem outras pessoas envolvidas. E cada um supera de um jeito. Uhum. Então, quando você vivencia esses lutos que Jung falava, essas mortes em vida, vivencia o nosso lado sombra, é mais tranquilo. Sim. Quando você não vivencia isso, você acaba jogando para debaixo do tapete, você acaba chorando e sofrendo por todos os lutos que você não sofreu. Então, para você lidar com o luto, a primeira coisa é você se autorrespeitar. Então, quem foi? O que foi que morreu? Não denigre, gente, ouçam o que eu tô falando, não denigre a sua própria dor. Ah, mas foi o cachorro. Ai, foi o pai. Ah, foi o irmão. Ah, foi meu filho. Ah, foi o relacionamento. Ah, foi a minha idade, a minha juventude. A menopausa chegou, a andropausa, impotência sexual para os homens. É uma morte. Então, não denigre a sua dor, a primeira coisa. E aí, quando você reconhece, fala, cara, dor, vamos lá, vamos conversar. E você começa o processo. O que acontece é que muitas pessoas jogam para debaixo do tapete e vira o seu fantasminha de estimação, a sua doencinha de estimação. E esse é um tapa legal, porque aí você lida com aquilo e aí quem é você? Não é mais o titi. O titi é o enlutado. O titi é aquele que, pô, aquele depressivo, é aquele, aquela, gente. O rótulo, né? Rótulo. E aí os Nossa. outros rotulam, mas você se autorrotula. Totalmente. E aí ferrou. Autocrítica, né? Então, assim, para viver um luto saudável, a primeira coisa, assuma. Para tudo na vida, tudo, tudo, qualquer, vale para todo setor. Assuma, não estou bem hoje. Por quê? Você vai ao longo do dia descrevendo. Dica para todos que eu gosto muito: a arte e a escrita são muito legais.
Assumir a sua rede de apoio é muito legal também. Existem vários grupos, eu tenho um grupo também, online, presencial, que a gente pode conversar, mas, sabe, busque. E busque pessoas que vão de fato te ouvir. Não busque aquela pessoa que tá sofrida, que tá naquele lugar e que vai, sabe, sugar a sua energia. Você tá mal e a Uhum. pessoa consegue te deixar mais mal. Você deve ter vivido isso. Sim. E aí você fala, aí depois você vai falar, porra, que burrice. Então, aí que é legal você falar nisso, né? Porque quando a gente se torna seres conscientes, né? A gente faz as peneirinhas ali da vida, co- a gente exclui como também é excluído. Uhum. Porque não somos o alecrim dourado. É importante frisar isso que eu adoro essa frase. Todo mundo se achando super poderoso aí. Não, você não é alecrim dourado e tá tudo bem. Você exclui e é excluído. Sim, É muito legal essa autopercepção. sim. E Ah, que aí, incrível! Nossa, Camila, tô muito bugado. Tá ótimo isso aqui. e aí você acaba também atraindo outras pessoas. Sim, Então você tá enlutado, aí você atrai outros enlutados, o que é bom e não é bom. s- É bom e não é bom. sim. O bom é que você está num ambiente que todos entendem o que você está vivendo. É ruim quando você faz movimentos de mudança e, de repente, as pessoas que estão ali não fazem. E aí, por lealdade, você acaba ficando junto. Por isso que eu falo, luto é um processo individual, o lidar com a morte é um processo individual, e falar sobre isso é uma escolha que, na minha humilde percepção, é a chave. Então, falar é algo fantástico que vai nos libertar e sem censura e buscando sempre a nossa melhor versão e nossa versão fênix de ser, muitas vezes. Nossa, eu tô assim muito encantado com o tema, né? O jeito que você dialoga, o jeito que você traz a gente, envolve a gente, traz pro jogo, porque é de fato a vida como ela é, com as suas nuances, com as suas variáveis que acontecem diariamente. Um dia nunca termina igual o outro. Você tem sempre ali uma variação mínima que seja. E você, quando trouxe, né? Me colocou de fato no meu quarto e eu pude ser ali eu, que vou ser hoje, com certeza. É mágico. É Sim, mágico e é especial. sim. Porque é pra eu mesmo. Sim. Não, eu estava Tô até muito discutindo encantado. esses dias, falei: "Cara, antes não existia o WhatsApp, celular, agora existe, as pessoas podem te acessar o tempo todo. O As que é bom e pessoas horrível. podem ver você o tempo todo. E aí o que elas veem pode ser uma verdade ou pode ser algo que você criou. E aí pessoas criam, né, avatares, e a gente também cria. Queria. Por que que você acha que nas redes sociais só tem sorriso? E aqueles que compartilham o não sorriso, se é um drama, às vezes tem um grande alcance, mas dependendo do que fala, é até flopado. Por que não? Você tem que pôr imagem feliz lá, você na praia, tudo lá, cheio Bota que você rico. compete, sustentando. Pois é. E aí, por isso que eu sou a favor e uso os meus canais e a minha voz para falar as verdades nuas e cruas. E poder convidar as pessoas a dialogarem sobre o que elas sentem, sem pressão, sem julgamento. Até os haters que às vezes aparecem, eu até acho interessante. Eu falo, nossa, não tinha pensado nisso. Poxa, olha que opinião interessante. Então é isso, a gente tá. Ao mesmo tempo que a gente não fala da morte, a gente tem um hiperfoco naquilo que não deu certo. Engraçado, né? É. Então, assim, eu tenho um Nossa, é hiperfoco ótimo com o que não isso. deu certo, mas eu não falo de morte. Olha que louco. Não, e não comemora as coisas legais que deram super certo. Então, lista da gratidão é uma ferramenta legal, colocar o que você agradece, olhar para a sua própria vida como já uma vitória vencida e também entender que tá tudo bem cair de vez em quando e que o grande ato de coragem é levantar a mão e pedir ajuda. Então, como que você faz pra trazer a gente e a família para jogo pra discutir isso aí, amigos próximos? Então, normalmente depende muito do ambiente. Eu não tô naquela fase de convencer e nem política, não falando de política, mas sabe quando você quer defender uma tese? Sim. Aí sei, não, eu vou de forma natural, e quando eu tô com os amigos, eu sou eu, mas sempre puxa para aquele papo. E aí, dependendo do espaço, eu me coloco, mas eu ouço mais os outros. Eu tenho a tendência a sempre ser aquela ouvinte, e dependendo do lugar que eu tô, eu posso me expressar, dependendo de lugares, eu escolho não falar. Até em família, pai, mãe, irmão, eles são meio
contra o que eu faço, de algumas formas. Acho que seria melhor ter uma pessoa normal. Eu detesto esse rótulo. Eu acho horrível. Eu não acredito em normal, mas tudo bem. Mas era melhor eu ser só uma veterinária ou só uma psicanalista. Agora, falar desses temas é difícil. Então, eu vou discutir em família? Vou, mas de forma leve. Até a página 2, porque se a vida é uma escola, cada um tá num ano. Então, dá pra você brigar com aquele... Dá pra você discutir religião, política, futebol? Não dá. Então, chega uma hora que eu tô numa fase que eu não quero convencer você que eu tô certa. Eu quero poder dialogar e discutir até, sabe, sublimar, voar no tema. Porque é assim que a gente aprende. Quando a gente eu lembro que teve uma professora que falou pra mim uma coisa. Por mais que você vá pra uma aula que você domine, deixa tudo fora. E foi fantástico. Porque aí você pode ir livre e aí você aproveita. Você não vai naquela arrogância, prepotência. Eu sou a pica das galáxias, eu sou... Por isso que eu nem gosto de me apresentar. Eu demorei pra mandar pro Thiago. Demorou. Fazer. Não gosto. Porque aí você fica, nossa, o que ela é? Não, eu sou só uma pessoa ousada, buscadora, provocadora, mas eu sou só uma pessoa e tá tudo bem. Então, quando a gente vai para esse lugar, tudo fica um pouco mais leve. E é esse o convite que eu faço para todos, que a gente possa entender que estamos em construção e que você tá no lugar que você escolhe estar. E se não te cabe, como o meu amigo Vlad fala, não se demore. Não se demora. Pra quê? Então é isso. Infelizmente, todo meu coração está terminando o capítulo de hoje. Tudo bem. Mas eu tô encantado e vem aí de novo. Olha. Já fica o convite aqui público, porque eu amei conhecer uma das suas camadas, que são inúmeras. Como a gente faz pra te achar em redes sociais? Divulga seu trabalho, as suas arrobas, onde eu te encontro. Eu vou pedir pro Tipo upar esse espaço, que eu sei que vocês não vão copiar nada agora. Coloque na descrição do vídeo. Mas eu tenho 3 vertentes principais. Um é a psicanálise, outro é a medicina veterinária e outro é o meu instituto, Jarita Vijaya, que a gente faz um trabalho social, um trabalho de terapia para todos. E gostaria de convidar vocês para o dia 1º de novembro. Nós vamos fazer um especial do Dead Café. Ainda estou confirmando o local, mas nós vamos fazer um trabalho de morte em vida. Então, vamos ter velórios, vamos ter o convite ao caixão, vamos ter esse movimento do construção da vida, da roda da vida e do livro da vida para a gente poder renascer. Um dia antes do Dia dos Mortos, depois do Dia das Bruxas, então todos convidadíssimos. Depois só entrar em contato comigo, na descrição do vídeo tá aí. E agradeço pelo espaço, pelo canal, de todo o meu coração desejo todas as bênçãos possíveis para o seu trabalho, que isso se espalhe e que, de fato, a gente possa provocar gotas e grãos a serem luz onde quer que eles estejam. E se estiver nas trevas também, tá tudo certo, nós estamos aqui. Muito obrigada. Nossa, tô muito feliz. Gente, o grande etapa do dia é: se a vida é sopro, que pelo menos seja um sopro leve, consciente, cheio de amor. Camila trouxe aqui várias coisas interessantíssimas que aqui, de fato, o aqui, o agora, o presente. Cuidado com a expectativa alta do futuro. Tá tudo bem mudar de opinião. Tá tudo bem lidar com lutos também, porque, como a Camila colocou, a gente vive vários lutos no decorrer da vida até que, de fato, a morte aconteça, a morte física. Então, que a gente possa fazer valer essa grande jornada sem direção e sem resposta absoluta para nada. E que a gente, de fato, se permita. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal, compartilha pra geral. Vou deixar aqui os arrobas da Camila, porque essa mulher, ela abriu uma caixa gigantesca de Pandoras e ela tem, sim, muitas camadas que são incríveis e precisam ser acessadas para conhecer o trabalho dela. Camila, muito obrigado mesmo, de coração. Eu amei o tema. Obrigada. Beijo, gente. Cuidem-se. Tchau, gente. Tchau, tchau.